noite, Poema. Vocês estão felizes? Dá um glória a Deus aí, pô. Aleluia. Nós temos escutado que Deus vai fazer algo extraordinário na nossa vida. Deus está trabalhando um rompimento muito grande em nossas vidas. E eu acho que é um motivo para a gente se alegrar, né? Para a gente estar feliz. Sabe, por mais que talvez você está com um pensamento assim, o que será que está por vir, né? Porque quando fala de rompimento, igual o Braga e a Fábio trouxeram esse testemunho no ofertório, a gente fica com um pouco de medo, porque às vezes o rompimento vai mexer em algumas áreas da nossa vida que a gente não quer deixar mexer, né? A gente não quer deixar Deus mexer, porque a gente tem um domínio sobre isso. E meus amigos, hoje iniciamos as 4 quarta-feiras do culto falando sobre rompimento, falando sobre governo em algumas áreas da nossa vida, e de uma forma muito intensa, uma forma muito violenta, eu fui chamado a estar aqui, mas não de uma forma violenta pelo Xandão, mas da parte de Deus, né? Porque senão o pessoal vai falar, pô, o Xandão chegou no Rafa e falou, dá uma bronca nele. Não foi assim. Mas Deus me trouxe para esse lugar e me trouxe numa dependência absurda da parte dele, porque em todos esses anos de caminhada com Deus, estava compartilhando com o Xandão ali, eu acho que é a primeira vez que eu estou sentindo um temor e um tremor absurdo dentro de mim. Sabe, por conta do assunto, por conta do tema da mensagem, por conta de tudo, de estar aqui, de ter recebido essa mensagem ontem e hoje já estar aqui. Mas eu acredito e confio, assim como Davi esteve diante de um Golias, e ele viu o tamanho daquele homem, mas ele confiou plenamente de todo o coração em Deus. E ele provou de algo extraordinário. Eu acredito que nós podemos hoje, nessa noite, provar disso. Então eu acredito de verdade nisso. Eu tenho plena convicção que Deus vai fazer algo extraordinário. E uma das palavras que iniciou esse ano, mexendo com a minha estrutura, mexendo com o meu coração, vamos abrir Provérbios, capítulo 3, verso 5. A Fábio leu Provérbios, capítulo 3, verso 9. E eu vou no verso 5 aqui. Aleluia. Provérbios capítulo 3, verso 5, amém? Todos encontraram aí? Digam amém quem encontrou. Vamos lá, gente, eu preciso que vocês me ajudem hoje, porque eu estou muito nervoso e eu acredito que quando nós estamos nesse momento de nervosismo, nós entramos num lugar de dependência. E esse texto fala exatamente sobre essa dependência. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu vou ler mais uma vez, para que essa palavra bata ao teu coração e faça morada no teu coração. Diz assim, confie no Senhor de todo o seu, aleluia, e não se apoie no seu próprio. Meus amigos, esse texto ele é muito forte, porque ele fala de uma confiança absurda, uma confiança que vai além do que a gente pode limitar com o nosso pensamento humano. Esse texto ele fala que a nossa confiança vai num lugar mais alto, sabe? Mas ele também cita que nós não podemos nos apoiar aonde? No próprio entendimento. Irmãos, de verdade, isso entra em todas as áreas da nossa vida e afeta todas as áreas da nossa vida. Porque apoiar no próprio entendimento é você fazer algo na força do teu braço. É você se mover pelo teu braço. Isso envolve todas as áreas. Eu creio que cada pessoa que estará aqui vai estar abordando alguma área da qual Jesus está fazendo algo extraordinário, rompendo. Eu quero testemunhar também um pouco a respeito disso. Mas quando eu comecei a ler esse texto, quando eu comecei a me aprofundar na palavra de Deus, eu vi que todas as áreas da minha vida precisam desse versículo cravado no meu coração. Seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área espiritual, no meu relacionamento com Deus, seja em todas as áreas, no meu trabalho, você que está numa faculdade, você que está em várias esferas, você precisa
confiar no Senhor de todo o teu coração. E parar, assim como essa mensagem pegou, cara, de apoiar no próprio entendimento. É tão maluco porque eu queria estar numa maneira confortável aqui. Sabe qual que é a maneira confortável que todo mundo gosta? É ter algo aonde se apoiar, como uma mensagem extremamente elaborada, que você pega e consulta toda ela, e você vai andando por ela, mas Jesus até isso mesmo, Ele me colocou numa situação onde eu tenho que andar em plena confiança de Deus. E cara, é tão maluco isso, e é tão bom provar disso, porque há muitos anos não, né? Também parece que eu sou muito velho, mas há alguns anos atrás, acho que vai ficar melhor falar assim, né? Mas há alguns anos atrás, eu já provei de estar em frente a uma igreja, com um esboço totalmente bem elaborado, apoiado no meu próprio entendimento. E aí Jesus não veio. E sabe o que a gente teve que fazer? A gente é muita gente, né? Eu tive que fazer. Eu tive que me mover por mim mesmo. Na força do braço, sabe? No próprio entendimento. E cara, isso é muito difícil, porque é difícil até mesmo admitir isso para vocês. Para quem não sabe, eu vim de um outro ministério, pastoreei outra igreja. E foi muito difícil passar por essa situação. Mas hoje Jesus está nos chamando para viver uma confiança plena no Senhor. E quando nós falamos de confiança, o que você liga automaticamente quando fala a palavra confiança? Alguém arrisca uma palavra relacionada à confiança? Solta aí, eu sei que tem um corajoso que está com medo. É a palavra fé. Sim ou não? Fé não está relacionada à confiança? Totalmente. Fé está relacionada à confiança. E para a gente entender do que nós vamos abordar aqui, eu quero que você entenda que a fé, ela está relacionada a essa confiança. E se eu fosse talvez trazer um tema para essa mensagem, seria da razão ao reino. Grave no teu coração. Da razão ao reino. E eu quero ler mais um texto que fala exatamente da onde vem a nossa confiança. Por onde começou essa confiança. Está em Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, verso 17. E olha o que o texto diz. O apóstolo Paulo diz à igreja de Roma exatamente isso aos romanos. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? O ouvir pela palavra de Cristo. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Então a nossa confiança, ela vem por onde? Ajuda aí. Tá todo mundo com vergonha? Pelo ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos entender que quando nós vamos para o governo da nossa área, da área espiritual da nossa vida, nós precisamos começar um relacionamento, e um relacionamento começa por onde? Pelo ouvir. Alguém já teve uma experiência, eu já tive, de às vezes você chegar e falar assim, cara, eu vou para o meu secreto e eu não escuto Deus. Alguém já teve ou só eu que sou corajoso de falar isso? Sabe, eu diversas vezes já cheguei e soltei a falar isso, mas à medida que a gente vai encontrando entendimento, nós encontramos que nós temos ao nosso lado o quê? A palavra. E a palavra é onde nós escutamos Deus. E nesses últimos dias, eu tenho sido impulsionado a ir para um lugar de ouvir essa palavra e se permitir ser transformado por meio dessa palavra. Cara, não é fácil, porque você tem que tirar o controle da sua mão. O apoiar no próprio entendimento é você ter o controle na sua mão e daqui a pouco você entregar o controle. Mas para quem? Para Deus. Quantos aqui desejariam hoje? Irmãos, é para você responder isso. Quantos desejariam hoje entregar o controle nas mãos de Deus hoje, da tua vida? Levanta a tua mão. Aleluia. Eu creio que o Senhor está fazendo hoje isso aqui. Esse texto que nós lemos agora nos ensina que a fé não nasce do controle, não nasce da lógica humana, não nasce da razão. A fé nasce no ouvir. E o ouvir o quê? A palavra de quem? De Cristo. Irmãos, o ouvir, ele gera um rompimento, sim ou não?
Cara, um rompimento absurdo, porque quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a ler um outro texto, o Espírito Santo meio que foi me conduzindo aí a outro texto que está na palavra de Deus, no livro de Atos, onde Paulo mostra ele chegando a Filipos. Vamos abrir esse texto, está em Atos. Atos, aleluia. Atos capítulo 16, verso 11. Atos 16, 11. Diz assim: tendo, pois, navegado de Troade, fomos diretamente para Samotrácia, e no dia seguinte a Neápolis. Verso 12. Dali fomos a Filipos, uma cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia romana. Nessa cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos com as mulheres que haviam se reunido ali. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O que ela estava fazendo? Escutando. Nos escutava. Cadê? Aqui, ó. Nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que o Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos fez um pedido. Se julgam que eu sou fiel ao Senhor, venham ficar na minha casa. E nos constrangeu a isso. Cara, esse é um exemplo do maior rompimento que acontece. E eu, de verdade, eu não estava querendo ler esse texto, mas eu acredito sim, que talvez hoje Deus, através de alguma pessoa que está aqui no nosso meio, Deus está querendo romper as barreiras exatamente disso, porque a palavra está sendo anunciada a você. E a partir de hoje, essa fé que está invadindo o teu coração e os nossos corações hoje, pode ser poderosa para quebrar o nosso coração, nos levar ao arrependimento e ser levado a Cristo Jesus, sim ou não? Aleluia! Então eu acredito de verdade que essa fé leva para esse lugar, essa fé constrange. E o que é louco? Que o texto de Provérbios, capítulo 3, verso 5, eu queria ler também o verso 6. Provérbios, capítulo 3, verso 5, diz assim, a gente leu, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Olha o que ele continua a dizer, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará uma vereda? Quantas? As suas veredas. Todas as áreas. Quando a gente começa a confiar de todo o coração, reconhecendo o Senhor em todos os caminhos, o que acontece? Ele começa a endireitar as veredas. Cara, quando a gente chegou aqui na Poema, há mais ou menos 2 anos atrás, a gente chegou aqui totalmente quebrado, totalmente moído. Eu e a Bru, a gente, cara, chegava aqui, a gente só chorava. A palavra era ministrada, a gente começava a chorar. Por quê? Porque a gente saiu de um lugar onde a gente estava totalmente quebrado, as emoções tudo bagunçada. A gente não conseguia governar as nossas emoções. A gente não conseguia governar nem mesmo as nossas finanças. A gente não conseguia governar nada. Estava uma bagunça, church, dentro de nós. Uma bagunça espiritual absurda. Mas à medida que a palavra ia sendo pregada, domingo após domingo, aquela palavra ia entrando no nosso coração. Batia e quebrava. Quando a gente ouvia e aquilo entrava no nosso coração, trazia fé, enchia o nosso coração de fé. Naquele momento que a fé vinha ao nosso coração, o que acontecia? Algo era rompido dentro de nós, a gente sofria uma metanoia. E a partir daquele momento a gente começava a compreender a voz do Senhor ao nosso coração. A partir daí começou a haver um rompimento. Cara, é muito louco, porque conforme a gente ia ouvindo as palavras de Deus, a gente chegou aqui nesse lugar como se fosse uma vítima. Como se a gente tivesse sido só nos machucaram e a gente não machucou ninguém. Sabe? Mas à medida que a gente começava a caminhar com Jesus, e vinha a palavra, aí o Xandão pregava uma palavra. Mas era louco, irmão, pelo amor de Deus. Sabe o que acontecia? Às vezes a gente conversava um assunto na mesa.
Chegava no domingo, a Marcela falava. Aí passava outro domingo, a gente conversava outro assunto com as feridas. Não estou falando a gente com as feridas. Aí chegava no outro domingo, vinha uma palavra pontual. Pá! Quebrava a gente no meio. A gente voltava. Cara, teve cultos que eu terminei, que eu pegava a camiseta assim. Terminei com a camiseta no rosto, porque eu chorava tanto e eu tinha vergonha, eu não queria que ninguém me visse. Aí eu fiquei bobão, né? Porque com a camiseta assim eu chamava mais atenção do que chorando. Eu acho que as pessoas passavam por mim e falavam, meu, que maluco, que é aquilo ali? Imagina você ver alguém com a camisa na cara. E cara, Deus ia transformando a gente. Estava acontecendo um rompimento. Um rompimento aonde? Nas emoções. Porque a gente não estava conseguindo mais governar. E como começa a acontecer esse governo? À medida que nós vamos ouvindo a palavra, Deus vai quebrando. Sim ou não? Quando acontece o start desse rompimento, que eu falei que é pela fé, é ouvir a palavra de Deus. Sim ou não? Mas também existe um outro texto, que é Romanos 1,17, que fala, o justo viverá pela fé. A gente tem que viver como? Pela fé. É legal, eu preciso abrir esse texto, pelo amor de Deus. Olha que louco, porque tem uma parte antes que a gente precisa ler. Romanos 1,17. Vamos lá, alguém, olha lá. Diz assim, porque a justiça de Deus, meu Deus, olha isso. A justiça de Deus, ela se revela no Evangelho de fé em fé. Olha que louco. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. É fé do começo ao fim, irmão. Não tem jeito para haver um rompimento, uma metanoia na nossa mente. E a gente ser transformado de glória em glória, precisa que a palavra de Deus que vem pelo ouvir entre no nosso coração. E a partir desse momento nós queremos viver por meio da fé. Gente, tem um capítulo inteiro, uma galeria de heróis da fé. Hebreus 11 tem a galeria dos heróis da fé. Cara, e o mais maluco é que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a quem? A Deus. Não é qualquer pessoa. Sabe, às vezes a gente tenta agradar tantas pessoas, mas a principal coisa que a gente precisa para que aconteça um rompimento na nossa vida é que a gente comece a crer, que a gente comece a viver, sabe? Porque sem fé é impossível, sem uma vida de fé é impossível agradar a Deus. E eu estou falando dessa maneira loucamente por quê? Porque eu sou o primeiro a ser esticado nisso. Eu não conseguiria, eu vim... eu moro no Capão da Embuia. Do Capão da Embuia no carro com a Bruna. Nervoso, com crise de ansiedade. Maluco, eu falei, meu Deus, o Xandão é maluco. Eu falei, pelo amor de Deus. Aí Deus vem dentro do meu coração e fala assim, cara, mas não foi o Xandão que pediu para você pregar essa mensagem. Foi Deus. Aí eu tremendo, o culto inteiro. Alguns amigos chegaram. E aí, Raul, tudo bem? É você hoje? Eu não sei. Como assim, não sabe? Eu falei, eu não sei, eu estou com medo, eu estou igual uma criança que parece que está longe do pai. Você já viu uma criança longe do pai? Como que ela fica? Uma criança que fica alguns momentos longe do pai, o que ela faz? Chora. Por quê? Fica desesperada. Mas à medida que o pai chega, o pai fala assim, ó, vamos lá, você vai com o pai. O que a criança faz? Vamos embora. Na hora que acabou o louvor, a Bru olhou para mim e falou assim, Raul, como que você está? Eu falei, eu estou em paz. Por quê? Porque eu sei que o meu pai está aqui. Sabe o que nós precisamos entender? É que o pai está conosco em tudo que a gente vai fazer. Não é somente em poucas coisas, mas é em todas as coisas. À medida que nós vivemos por fé. À medida que nós queremos agradar o Pai, queremos agradar a Deus. Vamos ler esse texto também? Hebreus 11:6. Ei, aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Olha o que diz o texto. Eu estou agradecendo ele porque ele é bom. Vamos lá. Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tem uma outra parte do texto também importante ler. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensam os que o buscam. Irmão, eu confesso para você que essa outra parte a gente não tem ligado tanto. Porque a gente viveu tantas coisas. Nós sabemos que há uma recompensa, mas não é por conta da recompensa.
é por conta de estar com o Pai. Tá entendendo? Por estar com Ele, por viver e andar com Ele. E vou falar para você, é fácil? Não. É fácil viver dessa maneira? Não. Todos os dias nós precisamos ser quebrados em alguma área da nossa vida. E cara, voltando, recapitulando. À medida que a gente estava aqui na igreja, a gente participava dos cultos, a gente ia sendo... Cara, começou a mexer com a nossa alma e com as nossas emoções. Por quê? Nós começamos a sair de um lugar de vítima. E eu comecei a entender que eu também machuquei outras pessoas. Eu comecei a entender que eu também feri outras pessoas. Eu fiquei maluco, bravo, com o Braga quando ele pregou a palavra do Ministério da Reconciliação. Obrigado, Braga. Meu Deus. Ele pregou essa mensagem e eu fiquei maluco, porque aquilo estava me levando a se reconciliar com algumas pessoas. Talvez, de há uns anos atrás, posso falar alguns anos atrás, estar num lugar de talvez se sentindo vítima da sociedade church. Eu estava nesse lugar, só que depois eu comecei a ver que havia um homem mau dentro de mim. E a nossa maior dificuldade é entender que existem homens maus. Só que como que eu estava apoiado no próprio entendimento? Porque quando você se apoia no próprio entendimento, Deus não consegue revelar, sabe, toda a face do que está acontecendo na nossa vida. E a partir daquele momento, eu comecei a entender. E Deus começou a organizar essas áreas. Irmãos, vou falar para você, pelo próprio testemunho, não é fácil. Porque dentro de nós existe uma carência emocional. E muitas das vezes, a gente transfere para as pessoas. Quer ver um exemplo? Você vai numa igreja, o que acontece? Eu vim de uma igreja extremamente paternalista. E sabe o que a gente acabava fazendo? A gente começava a depositar toda a nossa vida, toda a confiança da nossa vida em um pastor. Mas aonde que nós devemos colocar a nossa confiança? No Senhor. Só que quando a gente sai desse lugar, a gente vai sendo liberto, vai acontecendo os rompimentos. Só que em um dado momento, se a gente vacilar, a gente está colocando novamente. E às vezes até aqui dentro da igreja, eu estou falando eu, tá? Estou falando eu, Raoni. Eu faço isso muitas das vezes. E eu cheguei nesse contexto, porque quando eu conheci o Xandão, eu falei, cara, ele vai virar meu brother. Ah, rapaz. E ele trazia essa proximidade. Eu vim aqui na igreja, quando estava no antigo ministério e tal. E aí quando eu cheguei na igreja, eu virei mimimi. Por quê? Eu vi o Xandão, falar, ô Xandão, vamos ter uma mesa. Ó, tô abrindo aqui meu coração. Aí o Xandão falou, Raul, não dá. Mas ele estava me esticando para um lugar. Ele falando, Raul, se relaciona com a igreja. Se relaciona com as pessoas. Toca no corpo, se relaciona. E eu não, querendo só o Xandão. Só que o que é isso? Carência emocional de uma estação anterior que eu estava querendo transferir para ele. À medida que eu fui me relacionando com o corpo de Cristo, eu entendi que eu estava me relacionando com o Cristo. Às vezes, nós somos ciumentos. Às vezes, dentro de nós, tem ciúmes das coisas. Cara, é muito louco porque eu tenho um texto que eu acho que exemplifica muito bem isso. Em Mateus capítulo 10, Jesus. Mateus capítulo 20, desculpa. Não sei se acho que dá para ler, é um pouquinho extenso. Mas fala assim: porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Então o que ele falou? Ele saiu à madrugada. Em algumas versões fala que saiu às 6 horas da manhã. Ele saiu para trabalhar, encontrou uma galera lá, falou, ô galerinha, vamos trabalhar com nós? Vamos, então beleza, 1 denarinho, fechou? Fechou, armou. Pegou, combinou o valor, beleza. Saindo por volta, olha aqui, 6 horas da manhã os primeiros. Saindo por volta das 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhe disse, vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Os primeiros foi o quê? Quanto que foi o valor? 1 denário, certo? Agora ele chamou outra galera, e quanto que ele falou que vai pagar? O que for justo, certo? Vamos lá, continuando. Eles foram,
tendo saído de novo, perto do meio-dia, então ele foi 6 horas, 9 horas, meio-dia. Tendo saído perto do meio-dia, e também às 3 da tarde, então ele foi 2 vezes, saiu meio-dia, depois ele saiu às 3 da tarde. Fez as mesmas coisas, ele chamou a galera e falou, vamos lá, vou pagar o que for justo. Aí o verso 6. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados. E perguntou, por que vocês estão desocupados o dia todo? E eles responderam, porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse, vão vocês trabalhar na vinha? Ele falou quanto ia pagar? Não, né? Só falou para trabalhar na vinha, certo? Ao cair da tarde, agora presta atenção nessa parte. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores. Ele disse ao seu administrador, chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aí o verso 9. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde. Irmão, eles foram contratados que horas? Sabe que hora terminava o trampo, o serviço? 6. Eles trabalharam quantas horas? 1 horinha, né? Beleza. 5 da tarde. Cada um deles recebeu quanto? Os caras trabalhou 1 hora. Ganhou quanto? 1 denário. Beleza, 1 denário. Ao chegarem aos primeiros que ele contratou, pensaram que receberiam mais. Lógico, né? Falou, pô, se ele pagou 1 hora pro cara que 1 denário para quem trabalhou 1 hora, imagina agora, gente. Pensaram que receberiam mais. Porém, também, estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você combinou comigo trabalhar por 1 denário. Ele perguntou, por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, porque quero dar a este último, tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão o quê? Os últimos. Esse é um convite a gente trabalhar a nossa alma. Porque muitas das vezes, a gente é tomado por inveja e amargura. A gente não sabe reconhecer muitas das vezes que Jesus vai começar a trazer várias pessoas. Jesus vai começar a trazer diversas pessoas. E nós precisamos ter o entendimento que eles vão receber, talvez chegando bem depois, a mesma porção que você recebeu lá do início. Só que isso evidencia o quê? A bondade desse Senhor, a bondade dessa pessoa. E nós devemos estar felizes, porque senão a gente se torna igual um irmão do pródigo. O que aconteceu? O cara saiu, pegou o filho pródigo. Não, o irmão do pródigo, né? O filho pródigo, ele fez o quê? Ele saiu, pegou a herança, gastou, foi lá, torrou, fez tudo. Aí depois ele chegou, caiu em si, falou, pô, eu preciso voltar lá para casa do meu pai. Até o servo lá tem coisa melhor que eu, estou zerado, acabou a porva. Aí ele pegou e fez o quê? Voltou. Chegou em casa, o pai estava esperando. O texto diz que o pai viu ele de longe. Já preparou todas as coisas. Falou, pega lá a roupa, pega um anel, pega lá a sandália para os pés, manda fazer um churras aí para ele, que ele está voltando, feliz demais. Meu filho estava morto, agora está vivendo. Quando chega o irmão, o que ele pensa? Olá, ô pai, eu fiquei esse tempo todo, trabalhei, nunca saí, nunca peguei herança. O que isso fala? Fala do nosso coração. Eu já estive nesse lugar. Só que à medida que a gente começa a entender que a gente vive por fé, nós temos que se alegrar por tudo que Jesus está fazendo no nosso meio. Deixa eu falar uma coisa para você. Vai chegar várias pessoas aqui nesse lugar. E eles vão receber a mesma porção que você está recebendo. Vai chegar novas pessoas e talvez o Xandão, o Chaz, a Fábia, a Marcela, todos os supervisores, líderes dessa igreja, vai ter que dar uma atenção. E sabe o que você tem que fazer? Pular de alegria e falar, meu Deus, que bom que eles estão recebendo a mesma coisa, que bom que eles estão recebendo a mesma porção. Sabe, isso fala de todas as coisas, porque senão sabe o que acontece? Daqui a pouco nós estamos amargurados, nós estamos cheios de inveja no nosso coração. E a palavra de Deus nos confronta nisso. Quer ver um texto importante que fala sobre isso?
Pega a tua Bíblia e abre em Tiago, capítulo 3, verso 13. Tiago, capítulo 3, verso 13. Olha o que diz. Nossa, esse texto me amassou mais ou menos por 2 semanas, ele tem me amassado. Tiago, capítulo 13, a gente vai ler até o final, que é o verso 18, tá? Diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Ele faz uma pergunta. Quem entre vocês, quem entre nós é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se pelo contrário você tem em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se glorie disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, dá um aleluia aí, depois gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, ora, em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Cara, é muito louco. Sabe, Deus nos convida a viver uma vida assim, para a gente organizar as nossas emoções. Tem hora que a gente tem que virar para a nossa alma e falar assim: ei, alma, aquieta-te. Cara, é tão maluco porque esses últimos tempos, em dezembro, na realidade, a gente viveu uma estação. Eu quero abrir, vou confessar meu pecado aqui diante de todo mundo. Em dezembro para janeiro, aconteceu algo muito forte comigo, assim. A gente veio um ano frenético, muita coisa e cuidado e trabalho, não sei o que lá, juntou tudo, né? Final de ano, acontece isso com vocês também? Comigo parece que junta tudo, minha cabeça fica maluca. E aí o que aconteceu? Chegou as férias. E quando chega as férias, a gente fala: acabou tudo, então parou tudo, né? Sim ou não? Mas deve parar tudo, sim ou não? Não. Aí eu entrei nesse lugar: férias, vamos lá. Vem Natal, vem Ano Novo. E aí as palavras que foram ministradas durante esse período foram as palavras que veio e bateu e gerou um rompimento na minha vida. Por quê? Porque na realidade, muitas das vezes, no meio das distrações, no meio do descanso, a gente esquece de se relacionar com Jesus Cristo. Eu estou falando de mim, tá? Não é para a igreja, é para mim. Eu fiz isso. E o que acontece? No meio dessas palavras de confronto, alinhamento, daqui a pouco, opa, vai lá, você esqueceu Jesus antes da ceia de Natal, você esqueceu ele lá, vai lá buscar ele. Cara, veio essa palavra: ei, esqueci. Cara, será que só acontece isso comigo? De às vezes pegar e ficar sem ir para o lugarzinho secreto? Aí as palavras veio, bateu, moeu, amassou. Eu falei: opa, e nesse meio do processo, as minhas emoções, eu percebi que elas estavam ficando desgovernadas. Mas não é descanso, mas sem Deus, rapaz, está perdido. Se não tiver o Senhor da nossa vida, sabe? A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deixa eu falar uma coisa: o temor ao Senhor é você confiar nele, é uma reverência, é uma dependência, é total dependência a Jesus Cristo como nosso Senhor. O temor ao Senhor é esse princípio. Eu falei: eu perdi o temor. Eu falei: eu tenho que buscar. E aí as palavras confrontando, aí eu falei: beleza, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar para aquele lugar de relacionamento. Eu preciso voltar para a devoção. Eu preciso voltar para o meu quartinho porque ele está lá. Cara, é como se Jesus tivesse o tempo todo, quando eu acordasse, fazendo assim, ó. Vou fazer aqui com o Lipe. Ei! Assim, ó. E eu lá, tomando café. Aí eu indo fazendo outra coisa, ele: olha aqui. Jesus igual um maluco para mim. E eu lá, achando que eu estava de férias. Mas quando a palavra veio, houve um rompimento dentro de mim. Eu falei: eu preciso voltar. Só que eu não quero... O ano de 2025 foi um ano incrível. Muitas coisas Jesus falou. Mas eu falei: 2026 vai ser um ano onde Jesus vai falar ainda mais. Então eu vou me relacionar com ele ainda mais. E cara, foi tão maluco que aí eu peguei uma galerinha. Teve uns manos lá do Influ, a gente montou um grupo lá. E a gente falou: vamos ler Provérbios? Vamos.
começamos a ler. Capítulo 1, 2, 3, 4, 5. Tem vezes que falha um dia, a gente pega e lê o outro, mas não para de fazer. Permanece. E à medida que a gente vai lendo esses textos, cara, a gente vai caindo em si. E não nos torna orgulhoso, muito pelo contrário, cara. Lá no grupo, sabe o que está acontecendo? Eu estou vendo os jovens falando assim: caramba, mano, eu estou mal. Cara, isso aqui está me mostrando o quanto eu estava relaxado com a minha vida espiritual. Cara, cada testemunho lindo. Do quê? De entender, sabe? Que nós precisamos confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Se é no próprio entendimento, a gente fala: ah, não, hoje não, tá de boa, foi corrido, não deu. Mas perguntar quantas horas eu fiquei no Instagram. Fiquei mais, porque dava para fazer um devocional, hein? Sim ou não? Dava. Quantas horas eu fiquei lá, rios? Sabe? Mas dava. E aí isso começou a confrontar, daqui a pouco o outro deu um testemunho. Cara, eu não comecei a ler, esqueci Jesus também. Eu nem tinha falado para ele, o cara pegou e falou: eu esqueci Jesus também. Cara, se quebrantou, veio um rompimento, o cara tá lá. Aí um outro jovem mais maluco ainda falou uma coisa mais radical ainda. Eu não vou falar nenhum nome, mas assim, eu quero trazer isso para vocês. Um outro jovem mais maluco falou assim: cara, eu estava distraído e eu caí em pecado por uma distração no meu dia. Mas ele falou: tem uma coisa que eu fico feliz, porque através das mensagens que está acontecendo aqui no grupo, através das mensagens, o meu coração foi impulsionado a voltar para a palavra. Ele falou: todas as vezes que eu caía, eu ficava um tempo longe, porque eu ficava com vergonha, eu ficava arrasado. Mas hoje, ele falou: eu estou com a palavra na mesa, eu acordei mais cedo para tirar um tempo. Cara, isso é confiar no Senhor de todo o coração, sabe? E não se apoiar no próprio entendimento. Nós precisamos disso. Nós precisamos, igreja. Nós precisamos avançar com isso. Porque isso fala sobre a gente receber uma autoridade para governar. Sabe, eu acredito de verdade que à medida que nós vamos recebendo a palavra, a fé vai entrando no nosso coração. E a partir desse momento a gente vai vivendo por fé. Começa a acontecer as obras que nós precisamos realizar com frutos de arrependimento. Cara, obras saudáveis. Obra de Deus, a obra que nós vemos, a obra-prima. Sabe? E o que é viver dessa forma? É depender de Deus, é confiar de todo o coração, é não se apoiar no próprio entendimento. Cara, é tão louco que isso afeta várias áreas. Eu falei de uma área emocional, certo? Só que teve uma outra área que afetou na nossa vida e foi muito bom. No começo não foi bom. Foi na área financeira. Cara, eu fui buscar em 2 de abril de 2024 o áudio que eu mandei dando uma desculpa esfarrapada pro pastor, confessando o meu pecado porque eu não dizimei. Só que a intenção do meu coração naquele dia não era eu simplesmente confessar. Era eu talvez ouvir: ô Raul, tá tudo bem, mano. Ô mano, isso aí acontece. Mano, eu escutei o áudio hoje. Foi muito da hora. Já fizeram isso? Quando você toma uma alinhada assim, da hora. E cara, foi voz de Deus. Aí o Xandó, um pouquinho antes de eu subir aqui, ele falou assim: ô mano, escutei 3 vezes aquele áudio, velho, hoje, foi pra mim. Eu tava escutando pra mim mesmo o áudio. Falei: que louco, a própria palavra que ele liberou tá pegando ele também. E cara, ele falou exatamente uma coisa. Eu dei uma desculpa esfarrapada, porque teve o Fire Refine. Sabe o primeiro Fire Sul que teve aqui? Eu peguei e fiz umas malucas, desgovernei financeiramente. Peguei e falei assim: vou semear 2 ingressos pros amigos carioca. Sabe os carioca que estavam aqui no Get Up? Os amigos nossos? Eu semeei 2 ingressos. E aí, não sei o que lá no Fire, eu peguei e comprei umas camisetas. E desgovernei tudo. Caí no desgoverno total. E aí eu fiquei constrangido com isso. Falei: eu vou confessar, porque eu fiz errado. Falei: cara, eu preciso confessar, eu preciso alinhar essa parte da minha vida espiritual. Eu estava sendo constrangido a cada mensagem aqui nos domingos. Aí eu peguei e mandei um áudio pro Xandão assim. Falei: acho que eu vou receber dentro do meu coração. Não quero admitir isso. Mas eu estava querendo uma muleta para eu me apoiar. Eu queria apoiar no meu próprio entendimento. E aí eu mandei o áudio para ele. Falei: tal. Daqui a pouco o Xandão mandou um áudio: ô Raul, mano, deixa eu falar um negócio pra você. Da hora. Ele até falou assim no começo: ó, da hora seu testemunho, massa. Aí daqui a pouco veio. Mas gente, veio um alinhamento do céu, cara. Sabe? Porque na realidade, não é sobre o que a igreja precisa. Não é sobre, talvez a gente fale: Deus precisa do meu. Não. É sobre a gente matar dentro de nós
um orgulho e ganância que há no nosso coração. Irmãos, deixa eu falar uma coisa. Você já fez uma conta? Ou talvez você já parou para pensar assim, cara, eu nem fiz isso, mas você já parou para pensar, falar assim para alguém, para um colega de trabalho, falar assim, ei, esse ano eu dei, você soma todo o seu dízimo, oferta, tudo que você semeou. Aí você fala assim, esse ano eu dei o valor X para a igreja. O que teu colega de trabalho vai falar para você? Fala aí. Você é louco, é isso mesmo. Você é louco. Ele ia mandar um dessa. Ele ia falar, mano, você é louco demais. Por quê? Aí o cara já ia começar a te zoar. Tal. Mas 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 fala, mas a mensagem da cruz, ela é loucura para os que estão perecendo. Mas para nós que estamos aqui é poder de Deus. Cara, isso é uma verdade. A mensagem da cruz é aonde eu vou e me crucifico todos os dias. Porque Jesus falou assim, quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Sabe o que eu entendo com isso? Eu preciso morrer todos os dias para o meu eu. Eu preciso quebrar o orgulho do meu coração. E cara, naquele dia o alinhamento veio. E ele começou a falar. Começou a trazer algo muito forte. Sabe? Eu coloquei aqui uma frase que ele falou. Está naquele áudio. Deus nunca responde necessidade. Deus, ele responde princípios. Deus naquele dia me ensinou que princípios são inquebráveis. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja. Poema Curitiba. Princípios são inquebráveis. Cara, quando você estabelece um princípio para a tua vida, você vive por meio dele. E há uma alegria. Há uma alegria receber o dinheiro e você fala assim, cara, não vou nem ver as contas. Dízimo. Cara, é muito da hora. Porque eu vejo que a minha dependência na área financeira, ela é morta. Ela começa a morrer. E cara, quando a gente recebeu aquele alinhamento, nós estávamos num momento difícil. E eu lembro que a palavra falou exatamente assim. Cara, é da miséria de vocês que vocês têm que se lançar. E mano, eu fiz prova de Deus. Não foi do Xandão não. Eu entendi que era a palavra de Deus. Porque o temor ao Senhor é entender que quando tem alguém nesse púlpito, qualquer pessoa, é Deus falando com você. É Deus trazendo uma palavra que vai gerar um rompimento na nossa vida. E naquele momento, quando eu recebi aquela palavra, eu falei, cara, eu preciso confiar. Cara, a gente começou. E foi perrengue atrás de perrengue. Irmãos, eu fui pro Beto Carreiro World. Meus amigos estavam tudo bem financeiramente. Sabe o que aconteceu? Eles estavam tudo indo pro restaurante. Sabe o que eu fiz antes de ir pro Beto Carreiro? Fui no mercado. Comprei um pacote de pão de forma. Queijo. Não tem vergonha não. Tá tranquilo, irmão. É a fase. A gente precisa entender que a gente tem que aprender a governar. Aí o que aconteceu? Eu falei, eu vou gastar, não tenho dinheiro, já tenho que dar graças a Deus que eu vim em Beto Carreiro. Comprei o pãozinho, sentei na mesa e eu e minhas criancinhas, tudo comendo. É difícil agora, né? Agora eu também dou risada, mas na época foi difícil. Sentamos lá, comemos e tal, ali e continuamos, organizando. Aí uma vez o Xandão foi chamar para ministrar, foi o Xandão, não dá, ofertório. Ele, por quê? Eu falei, mano, tô com o nome sujo. Ele falou, você tá maluco, cara? Deus tá transformando você, velho. Não é por isso não. Vai, vamos lá, fala o que Deus está fazendo. E cara, Deus foi fazendo. Gente, para a honra e glória de Jesus, Deus multiplicou tanto as nossas finanças, cara. A minha casa tem provado de algo extraordinário, mano. Cara, uma das últimas mensagens que eu preguei aqui, lembra que eu falei que eu estava falando, eu mereço trocar de carro, lembra? E aí o que aconteceu? Eu fui orar e fui entender. Eu falei, cara, eu não quero desgovernar. Minha oração foi, Jesus, eu não quero desgovernar. Eu não quero deixar de continuar te honrando, Pai. Tudo que a gente tem é o Senhor que nos deu. Eu não quero deixar, eu não quero perder isso. E aí Jesus foi trazendo clareza, eu queria um carro. Jesus falou, você vai ganhar esse carro aqui. É do jeito, tem tudo que você tem a mesma coisa que precisa no outro. Achamos um lugar, cara. Deus nos deu um carro para honra e glória de Jesus. Cara, e a gente tá feliz, a família cabe tudo no carro. O Noah chama ele de meu bebê. É o nome do carro. Ele fala, cadê o meu bebê? Cara, é mó barato, Noah. E isso, cara, fala do quê? De nós continuarmos honrando o Senhor. Com o nosso coração. Cara, quando você vier para um ofertório, lançar a tua oferta, cara, faz com a maior alegria do mundo. Quando você for dizimar, dizima com todo o teu coração, com alegria. Fala, cara, que bom. E deixa eu te falar uma coisa, importante. O dízimo e a tua oferta não vai ser um repelente de coisas ruins acontecendo na tua vida. Presta atenção, igreja. Eu estava pensando assim. Aí o outro carro que eu estava antes, que quebrou lá, eu já contei toda uma história uma outra vez.
Ele quebrou recentemente, de novo, antes de eu trocar. Quebrou a embreagem. E naquele dia eu pensei em murmurar. Olímpio, naquele dia eu pensei em virar e falar assim, Deus, sou dizimista, quis pregar para Deus, não. Sou dizimista, Deus, ofertante, lanço semente na vida de um monte de gente. Quase quis dar uma carteirada em Deus. Mas naquele momento, eu entendi. Deus, foi como se Ele ministrasse ao meu coração, na minha mente, falando assim, ei, eu não vou privar você dos mal acontecer. A Bíblia fala que o mal acontece sobre o ímpio e sobre o justo. Sim ou não? Fala isso. E aqui, o que aconteceu? Naquele momento, Jesus falou ao meu coração assim, só que sabe qual que é a diferença? É que agora você tem para arrumar, porque eu estou provendo para você. Aí eu cheguei para a Bru e falei, Bru, vamos arrumar o carro. Ela, por que você está rindo? Eu falei, cara, porque eu estou feliz, eu tenho dinheiro para arrumar. Olha que alegria. Irmão, isso aí é entender. Sabe, a dependência de Deus leva a confiar. Fui lá, arrumei. Mano, não doeu nada. Sabe, mas a gente vai aprendendo. E a última que eu quero compartilhar, não quero me estender muito. A última que eu quero compartilhar é mais um testemunho também. Nesse final de ano agora, eu trabalho numa empresa e eu sou PJ na empresa. E cara, Deus ele é tão maravilhoso, tão precioso, que os donos da empresa têm tratado, eles têm, não sei, Deus está movendo alguma coisa lá, todos os funcionários como CLT sendo PJ. Porque um PJ tem direito a 13º? Não. Tem direito às férias? Não. E cara, no final desse ano, Deus pegou a parte minha financeira e revirou ainda mais. Porque aí o que aconteceu? Chegou o final do ano, época 13º, férias, porque lá é obrigado, porque a empresa para. E ainda quem recebe férias recebe 1/3 a mais. E aí o que aconteceu? Eu estava nesse processo de comprar carro, tal. Aí teve uma hora lá que eu peguei e falei, cara, eu vou precisar de uma grana. Só que eu não tenho essa grana. Falei, o que eu faço? E aí, a grana no final do ano vem mais alto para todo mundo que trabalha CLT, sim ou não? Vamos ser mentirosos, né, irmão? Cai a graninha a mais lá, a porva dá uma crescida lá na conta bancária. Eu falo porva porque o Influa fala porva. Alguns caras da Influa. E aí o que aconteceu? Chegou a grana, pingou lá, ó, caiu. Aí na hora que caiu 13º, caiu férias. Eu olhei e falei, eita, Jesus. Aí eu até pensei fui perguntar para a chefe lá depois, né? Eu e mais um outro cara que é PJ. Fomos perguntar, aí ela falou que estava pagando exatamente o valor que caiu a mais, que era para pegar o carro, era exatamente o valor do 1/3 das férias que estava caindo. E gente, deixa eu falar uma coisa, eu não precisei tirar do meu dízimo. Eu não precisei tirar do dízimo da questão do que caiu o 13º. Cara, eu dizimo do meu 13º. Sabe por quê? Não é porque alguém fala, mas é porque eu entendo que é um princípio. Tudo que cai na conta, a gente lança confiando no Senhor. Deixa eu falar uma coisa. Confie no Senhor de todo o seu coração. Sabe? Começa a entender. Começa a depositar sua confiança plenamente no Senhor. Pare de apoiar no teu entendimento. Igreja, eu estou convidando vocês a sofrer um rompimento maluco, cara. Eu vou falar para você. Aí você fala, Raul, mas você já está 100% nessa... Ih, filho, tô longe ainda. Eu sei que vai vir mais treta. Eu sei que vai vir mais desafio. Nunca a gente vai chegar, irmão, deixa eu falar uma coisa. A hora que a gente tiver, dar a horinha na parada é quando a gente receber um corpo glorificado. Mas enquanto isso, nós vamos perseverando, de glória em glória, sendo transformado. Não quebrando princípios, honrando a Deus de todo o coração, fazendo tudo por amor. E o exemplo, ele vai começando a arrastar as pessoas à sua volta. É tão louco que o que eu tinha falado lá do livro de Provérbios, essa semana eu comentei até com a Bru, acho que foi hoje. Falei pra minha esposa, falei, amor, você nem sabe o que acontece. Tem uma moça lá que é gerente do trabalho, ela pegou e falou que no período do começo do ano novo, agora, do começo do ano, ela viu as postagens lá e ela falou que aquilo instigou ela a comprar um devocional. Ela nem é crente, gente. Comprou um devocional 365 dias e começou a fazer um dia tirando um devocional. Falei, meu Deus, cara, olha que maluco, a pessoa tá lá do outro. Aí eu falei, agora já é uma oportunidade. Só vou esperar a oportunidade de chamar pro culto, para estar aqui com a gente, para ser família com a gente. Deixa eu falar uma coisa, quando a gente começa a confiar em Deus, de todo o coração, sabe, sem se apoiar na força do braço, sem se apoiar no entendimento, cara, todas as áreas da nossa vida vão sendo modificadas. E a glória é nossa? Não, muito pelo contrário. Quando a gente vai para a palavra, gente,
Você quer ver você se tornar alguém quebrado no orgulho, na soberba? É lendo Provérbios. Você começa a ler, você fala, meu Deus do céu, velho. Tenho que pedir perdão para todo mundo. Eu tenho que ir lá. Cara, você vai sendo amassado, você vai entendendo que nós precisamos, sabe? Entregar o nosso coração a Jesus e começar a andar por meio de uma verdade. A gente precisa aprender a confiar de verdade. Esse processo ele vai acontecendo. E, gente, eu creio que o Senhor quer fazer isso. Deus deseja que nós venhamos governar nesse tempo, no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Tem uma área da minha vida que eu tô horrível. Porque beleza, né? Vai falar, falou só coisa boa, o que falta? Eu tô horrível. A área da minha saúde. É uma área que eu preciso governar. Essa semana eu fui fazer alguns exames. Aí graças a Deus não deu nada. Eu estava pensando que eu estava com câncer de pele porque apareceu uma mancha no meu corpo. Era só um tratamento que precisava fazer lá. Mas a gente fica preocupado, né? Eu falei, pô, tô governando, tô começando a melhorar numas áreas e a outra estraga. Aí fui lá todo preocupado e eu vou fazer outros exames para começar a governar. Eu vejo uma galera que tá aí, ó. O pastor Thiago Chaz aí tá todo bodybuilder aí. É o nosso Cibem aqui, pastor Cibem. O cara tá forte, pode ver. Mas eu preciso também, eu preciso governar, eu preciso sair desse lugar. Eu estou confessando para vocês, igreja, que eu também preciso. Estou me movendo um pouquinho, às vezes dou uma corridinha, mas eu preciso ter disciplina. Porque a palavra de Deus, em Provérbios, também fala uma coisa muito interessante. Que quem ama a disciplina, ama o entendimento. Eu sou a pessoa que mais odiava a disciplina. E aí quando eu li isso, eu falei, meu Deus, então eu estou odiando o entendimento de Deus. Eu preciso amar a disciplina. Eu preciso ter prazer de buscar o Senhor, de estar todos os dias com Ele. Sabe, eu preciso amar a disciplina que vem da parte dEle, me corrige e me leva para outro lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos, já estou terminando. O pessoal do louvor quiser estar subindo aqui. Jesus, eu quero orar, Senhor, pela igreja agora, nesse momento, Pai. Eu oro, Jesus, para que, assim como o Senhor tem trabalhado, Senhor, não que tenha atingido nada, muito pelo contrário, Jesus, nós entendemos que a gente precisa melhorar todos os dias, Senhor, prosseguindo, Pai, te conhecendo, Pai, para que a Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, ela possa começar a iluminar o caminho do qual nós devemos percorrer, Pai. Senhor, em nome de Jesus eu oro, Pai, para que, assim como nós estamos entrando nessa estação de romper com as barreiras, romper com as cadeias, Pai, nós possamos, Senhor, ser transformados pela fé, Pai. Essa fé, Pai, que quando ela se torna operosa, quando ela se torna operante, Pai, ela vai produzindo frutos, Senhor, de boas obras, frutos de arrependimento, Pai. Senhor, e à medida que nós vamos andando e vivendo de fé em fé, Pai, nós vamos agradando a Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor gere dentro de nós, Espírito Santo de Deus. O Senhor é poderoso para alcançar alguma vida hoje aqui, Pai, que talvez ainda não te conhecia, Pai, e através da mensagem do Evangelho, as boas novas, Pai, a mensagem que tem nos levado, Senhor, a cada dia mais, Senhor, entender e compreender, Pai, que nós temos acesso a Ti, Pai, que nós temos, Senhor, a Tua palavra para nós ouvirmos na nossa mesa, que à medida que nós abrimos ela e nos relacionamos, nós vamos tendo entendimento, Pai, e com isso, Senhor, nós somos levados a governar as áreas da nossa vida, com uma maneira, Senhor, mais equilibrada, mais contendo, encharcado de fé, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que cada caminho que há na nossa vida, Senhor, que hoje, Senhor, por meio da fé, Senhor, nós venhamos te convidar para que o Senhor possa operar, Pai. Senhor, se há orgulho, soberba, Senhor, em continuar com o controle da nossa vida em nossas mãos, eu oro, Senhor, para que nós venhamos ser como barro em suas mãos, Pai. Senhor, para que nós possamos estar diante do oleiro, Pai. Eu me coloco, Senhor, diante de Ti, Pai, como o oleiro da minha vida, Pai. Aquele que pega eu como um barro, me amassa totalmente, Senhor, e começa a fazer um vaso novo, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, mexe na estrutura, Senhor, do nosso interior, do nosso entendimento, Pai. Senhor, que cada pessoa nesse lugar possa se aproximar de Ti e reconhecer o Senhor como o único Senhor, Pai, que na área financeira não haja outro Senhor, Pai,
que nas áreas emocionais e na área da nossa alma não se levante um Senhor chamado eu, Pai, um Senhor chamado orgulho, Pai, que o Senhor possa quebrar dentro de nós, Pai. Eu oro, Jesus, para que o Senhor venha, Pai, e eu peço agora pelo sopro do Espírito Santo sobre cada vida nesse lugar. Se você puder ficar de pé aí no teu lugar. Eu creio de todo o coração que o Espírito Santo de Deus está aqui hoje, e Ele está visitando alguns corações nessa noite. Ele está tocando, Ele está pedindo, Ele está pedindo para você convidar Ele para entrar no teu coração, para que a partir de hoje você não viva mais uma vida assim como eu estava vivendo, apoiado no próprio entendimento, assim como eu estava vivendo uma vida orgulhosa, uma vida talvez de achar que tudo girava em torno de mim mesmo, até Ele revelar que havia um impostor dentro de mim. Senhor Jesus, vem agora, Pai. Ministra, Senhor, sobre cada coração, Pai. Senhor, se tiver algo para revelar para alguma pessoa aqui nesse lugar, traz revelação agora, Pai. Que o Teu Espírito Santo, que é poderoso, porque eu creio, Pai, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que é o poder do Espírito Santo de Deus, Ele está aqui hoje, nessa noite, Pai. E Ele tem poder, Senhor, para transformar. Ele tem poder para restaurar. Ele tem poder para quebrar o nosso eu. Se você está aqui hoje e você quer entrar nessa estação, aonde você vai permitir o Senhor que Ele possa te moer, que Ele possa quebrar o teu orgulho, eu queria convidar você a vir aqui à frente, sabe? Queria convidar você a vir aqui à frente, lançar o teu coração, que você não tenha medo, que esse seja um passo de fé, que você entre nessa dependência, irmão. Cara, a coisa mais gostosa é poder se lançar. Eu já estou aqui na frente, eu sou o primeiro nesse lugar, Pai. Senhor, muda as nossas vidas, Pai. Transforma, Pai, de glória em glória, Pai. Que nós não venhamos ser a represa que atrapalha a Tua glória de nos transformar, Pai. Nós não queremos ser, Pai. Nós não queremos ser essa represa, Pai, que barra, Senhor. Muito pelo contrário, nós queremos o rompimento dessa represa, Pai, para que a Sua glória venha sobre nós, para que nós venhamos ser mudados pela Tua glória, transformados pela Tua glória. Senhor, tira os olhos maus do meu coração, Pai. Tira os olhos maus dos meus irmãos também, Pai, se há alguém assim também. Senhor, tira, Pai, toda raiz de amargura, Pai. Tira qualquer coisa que há em nós, Pai. Oh, Senhor, eu faço a oração, Senhor, do salmista, quando ele diz: vê se há em mim algum caminho mau, Pai. Essa é a nossa oração, ó Pai. E retira de nós. Nós te damos a liberdade, Pai. Nós te damos liberdade do Senhor tocar no nosso interior e transformar as nossas vidas. Em nome de Jesus, que você comece a orar, que você comece a declarar, que você comece a entender, assim como eu tenho entendido a minha pequenez. Eu tenho falado para Jesus: ai de mim, Pai. Ai de mim, Senhor, de estar aqui, Pai. Eu não sou digno.